Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, já vão se acomodando aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Wanda, a professora de vocês de Filosofia e de Sociologia. Muito bem-vindo para quem está chegando agora, para quem já me conhece, os nossos recados, né, que costumamos dar aqui no começo das aulas e que são de extrema importância vocês relembrarem. Primeiro, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo desse vídeo, o seu curtir, assim a nossa aula chega em mais pessoas que precisam, assim como vocês, finalizarem o ensino médio, né, conquistar o seu tão sonhado diploma e ter aí mais sonhos sendo realizados no seu ambiente profissional, na conquista daquela faculdade dos sonhos, daquele curso técnico. Então deixa o seu curtir aqui pra gente, se inscreva no nosso canal, porque assim vocês recebem lembretes e não esquecem das nossas aulas que acontecem aqui ao vivo, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Então é muito importante se inscrever no nosso canal, porque às vezes na correria do dia a dia nós esquecemos, né, da nossa paradinha aqui para o nosso conhecimento e atingir aí os nossos objetivos de uma forma mais preparada.
Então se inscrevam no canal, não esqueçam também de ativar o sininho para os lembretes, não esquecer nada. Segue a sua escola nas redes sociais, tá? Acompanhe aí no Facebook, Instagram, Telegram, acompanhe nas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, liga até a sua escola, que eu tenho certeza que lá tem um pessoal que vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Esse aqui é o nosso encontro online para conversar um pouquinho do conteúdo que costuma cair nas provas, mas não se esqueçam também das nossas aulas presenciais, tá bom? Você que consegue, que pode assistir as aulas presenciais, é incrível, tem esse contato mais cara a cara com nossos professores, tira suas dúvidas, conversa com os colegas que estão nas mesmas situações, aí divide aquela aflição, né? Fica mais tranquilo aí enfrentar o momento das provas quando a gente tem essa ansiedade compartilhada. Então não esqueçam de estar presente nas aulas presenciais. Liga na escola, vê os horários disponíveis. É super legal, além das nossas aulas online, vocês acompanharem as aulas presenciais. Não esqueçam também que nossa escola tem disponível o nosso aplicativo, o Supletivo Portal. Fazendo a matrícula, vocês tenham acesso a esse aplicativo, onde lá em alguns minutinhos do dia de vocês conseguem fazer exercício que resolvem, tem lá o resultado na hora, aulas curtinhas para vocês acompanharem também e estar cada vez mais evoluindo nesse processo de aprendizagem para arrasar na prova, tá bom? Então não esqueçam desses recados, tô vendo aí o pessoal já mandando um boa noite para todo mundo que está chegando, para todo mundo que está na nossa aula. Não esqueçam que essa aula é ao vivo, mas ela fica gravada e vocês podem assistir quantas vezes quiser. Então, sem mais delongas, logo nós continuamos a nossa conversa. Vamos ver o conteúdo que vamos aprender hoje na nossa aula de filosofia. Você já está visualizando aí na sua tela o nosso conteúdo de hoje. A gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre essa disciplina, sobre esse conteúdo cobrado aí nas provas de ensino médio, referente ao que é a filosofia, para que ela serve, quais são os períodos que marcam a história da filosofia ocidental, que é a filosofia que nós estudamos na escola, tá bom? Mas existem várias filosofias que são legais também, se você aí tiver com curiosidade, quiser procurar, pesquisar mais. Filosofia asiática é riquíssima, filosofia do Oriente, né, oriental, a filosofia africana. A gente vai se concentrar mais hoje na filosofia ocidental, que é aquela que nasceu lá na Grécia Antiga. Então, chega mais para a gente entender um pouquinho aí quem são os pré-socráticos e por que esse é um conteúdo tão importante que costuma cair nas provas. Pois bem, você que está pela primeira vez assistindo uma aula de filosofia, né? Lembrando que esse é um conteúdo cobrado no ensino médio, então muitos dos meus alunos, né, do EJA acabam tendo contato a essas aulas somente nesse momento das aulas online, do supletivo, né? Porque é um conteúdo cobrado a partir do ensino médio, não é um conteúdo que tem no ensino fundamental. Então, para a gente começar a nossa conversa e vocês entenderem um pouco mais sobre isso, a filosofia, pessoal, nasceu lá na Grécia Antiga, essa que a gente vai estudar aqui hoje, é a composição de, na verdade, duas palavrinhas gregas, tá bom? Que são as palavrinhas philo e sophia. Philos, que vem de amor, amizade, tem esse significado, e Sofia, que significa sabedoria para os gregos, tá bom? Então, é a junção de amor à sabedoria, amizade pela sabedoria. E é isso que os antigos filósofos faziam, né? Eles eram considerados amigos, amantes da sabedoria e começaram a tentar compreender, através desse saber, dessa forma de pensar chamada filosofia, descobrir as questões das explicações do mundo, não pela mitologia, né, que era muito conhecida na Grécia Antiga. O sistema de pensamento antigo, a gente está falando aí séculos 5 e 6 antes de Cristo, veja bem, a Grécia era um território politeísta, acreditava na existência de vários deuses. E aí eles passavam a se organizar e a explicar as coisas que aconteciam com base na existência desses deuses.
os primeiros amantes da sabedoria, os filósofos, eles se dedicaram a explicar as coisas por meio da razão, do intelecto, e não com respostas simplistas e que eram respondidas a todo momento, vinculando essa existência a algum tipo de Deus do qual eles acreditavam. Então, a filosofia, basicamente, é uma atitude que essas pessoas têm, né, esses filósofos, de buscar o uso correto da razão, conhecer o mundo, conhecer os fenômenos, as relações e tentar fazer com que haja um movimento, que é identificado enquanto reflexão. Essa reflexão filosófica é justamente o que dá origem a períodos desse modo de saber. Então, os períodos mais marcantes da filosofia são 4 grandes períodos. A gente vai começar analisando os 2 primeiros. Se vocês derem uma olhada aqui na tela de vocês, vocês vão perceber que eu coloquei aqui para vocês o primeiro período é o da filosofia antiga. O período da filosofia antiga é considerado um período de maior tempo da filosofia, durou aí cerca de mais de 800 anos, e foi onde justamente esses caras chamados filósofos, que são nomes famosíssimos, logo mais a gente vai ver os nomes desses caras, famosos filósofos, e aí você vai me dizer se você já ouviu falar de algum ou não, mas eles se dedicaram a vida nesse primeiro momento, quando surgiu a filosofia na Grécia, a explicar os fenômenos, né? E eles queriam encontrar o que eles chamavam de arqué. Arqué vem do grego de princípio primordial. Eles queriam tentar entender o que era aquilo que possibilitava a existência de todas as outras coisas. Então, a filosofia antiga se dedicou a tentar resolver os primeiros problemas, abrangendo um período aí que vai do século 6 a.C. até o século 7, dedicando seus espaços iniciais aos problemas primordiais de existência. Então, eles queriam saber como, por exemplo, por que existia chuva, qual era a explicação para os fenômenos naturais, qual era a explicação para a vida poder existir, percebe? Aqueles questionamentos que a gente sempre tem, eles tentavam descobrir, né? O que explica a vida? Por que existe o mundo? Por que existem os fenômenos naturais? Então, eles se dedicaram a tentar encontrar esse princípio primordial, o que deu origem às outras coisas. Logo depois que passam, essas preocupações são respondidas por esses filósofos, que são os chamados pré-socráticos, a gente tem um período também da filosofia medieval. A filosofia medieval é a filosofia que abrange aí do século V ao século XIV, tá? Com um destaque para a relação que a filosofia vai começar a ter entre fé e razão. Por quê? Historicamente, né, e aí eu acho que vocês estão muito bem tendo essas aulas sobre história com o professor André, existiu um período de domínio da Igreja Católica, né, na história antiga, como uma instituição social de muito poder, né? Essa instituição social de muito poder, a Igreja Católica, quando ela surge, ela começou lá na Idade Média a tentar fazer com que os métodos que os filósofos usavam pudesse também auxiliar a igreja a formar novos sacerdotes e, inclusive, conciliar essa questão da fé com a razão. É por isso que a religião, por um grande período, bebe das fontes filosóficas, percebe? A igreja, inclusive, nesse período da Idade Média, teve grandes filósofos dentro da igreja, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Guilherme Ockham, são considerados filósofos do período medieval. E eles marcam justamente esse período de tentar conciliar fé e razão, utilizar a filosofia, inclusive, para fazer estudos, formar novos sacerdotes e descobrirem como realmente funciona esse modo que a gente tem de definir e de ter reflexão sobre
todas as questões, inclusive questões ligadas à existência de Deus. Então, a filosofia também é esse modo de pensar que, por mais que passem os períodos, existem questões desde do período da filosofia antiga que os filósofos tentam responder até os dias atuais. Por mais que tenham esse esquema e que a gente divide a filosofia em 4 grandes períodos, é uma forma didática para a gente entender a história da filosofia. Mas isso não quer dizer que as questões lá do período antigo ficaram ultrapassadas, porque muito há de se discutir nos dias atuais para a gente, inclusive, continuar pensando, questionando, refletindo sobre essas questões, tá bom? Então, fora o período da filosofia medieval, aí na Idade Média, acontecem manifestações filosóficas também no mundo árabe, no mundo judeu, e esse esforço que se tem de entender esse movimento que nós, seres humanos, somos capazes de fazer com o nosso intelecto, com a nossa razão, de descobrir novas coisas, de nos transformarmos, de usar esse movimento de amor à sabedoria para todas as esferas da nossa vida. Depois a gente tem um terceiro grande período. Esse terceiro grande período é chamado como filosofia moderna. A filosofia moderna surge lá no século XV na Europa e ela é marcada pelo desenvolvimento do capitalismo. Então é o momento que a filosofia, né, lembrando que filosofia é a disciplina que vai tentar entender como funciona o sistema de pensamento, como funciona o movimento da reflexão, né? Como a gente pode usar a nossa própria razão para, inclusive, desenvolver tecnologias. A filosofia moderna é um momento onde há uma expansão marítima muito grande, porque eu espero que vocês estejam vendo em história também o conteúdo das grandes navegações, lembra? Brasil foi um Brasil, né, teoricamente descoberto, colonizado pelos portugueses. Como que os portugueses chegaram até o Brasil? Navegando, né, nas grandes navegações, caíram nas terras brasileiras, avistaram os indígenas, viram que essa terra era muito rica e falaram: essa terra aqui, olha pessoal, agora essa terra é de domínio português. A gente vai usar essa terra para colonizar, para dominar, extrair riquezas. Então, essa expansão marítima de domínio de outros territórios, de expansão do comércio, é onde o período em que começou a se expandir um sistema do qual, inclusive, a gente vive até hoje, chamado capitalismo. E isso foi um momento fundamental para que as ciências começassem a se desenvolver também, com base nas experiências que se tinham desse contato com outras culturas. Percebe? O mundo grego estava fechado. De repente, começou as expansões marítimas e começaram a pegar grandes navios, né, grandes barcos, encontrar outros territórios e encontrar um povo do qual eles nunca tinham ouvido falar, nem sabia que existia, e perceber que esses povos, eles funcionavam, eles se organizavam, eles viviam de maneiras completamente diferentes. Isso fez com que começasse a se ter um olhar diferente, de descoberta, inclusive, de novos costumes, de novas culturas, de novos modos de tecnologias, de organização de vida. E isso marca o período, terceiro grande período, que vai aí do século XV, marcado principalmente pelo avanço da Europa no desenvolvimento do capitalismo, o que a gente chama do período de filosofia moderna, porque isso contribuiu também para o crescimento do pensamento filosófico. Beleza? Tudo tranquilo aí? Tranquilo, né, pessoal? É história da filosofia, é bem tranquilo, não precisam ficar nervosos na aula, porque a gente aqui fazendo os exercícios na aula live, no nosso aplicativo, quem conseguir ir nas aulas presenciais, eu tenho certeza que filosofia, sociologia vocês vão tirar de letra. Quarto grande período da filosofia contemporânea. Tô vendo que vocês estão ligados, então vamos lá. Último grande período marca a história da filosofia ocidental. Abrange o período do final do século XVIII até hoje. Até o presente, a gente vive num período da filosofia contemporânea
que foi influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, matéria de história também, pessoal. Revolução Francesa, né? Aconteceu toda uma mudança na estrutura de poder na França, uma revolução entre os camponeses e a burguesia que havia acabado de nascer naquele território. Eles tiraram do trono reis, rainhas, tomaram o poder, começaram a se desenvolver o que a gente chama de Estado moderno. Isso trouxe um ideal para o resto do mundo, que começou, inclusive, a partir daí, desenvolver questões de direitos, de deveres, dos direitos humanos, a questão da ética, de forma mais concisa. Qual era o grande ideal da Revolução Francesa? Me fala aí que você lembra da sua aula de história de Revolução Francesa. O grande lema da Revolução Francesa era igualdade, liberdade e fraternidade. Esse lema influenciou no surgimento também desse período da filosofia, chamado filosofia contemporânea, as revoluções que começavam a pipocar em vários territórios, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial, as revoluções que aconteciam no continente europeu, tiveram uma onda de novos pensamentos que contribuíram também para que começasse a se desenvolver filosofia em relação à questão da desumanização, da produção social, que começou a se expandir, né, junto com o capitalismo e com esses ideais revolucionários, e que começou a influenciar também o pensamento filosófico, tá bom? Então, a gente tem grandes nomes para entender sobre as questões da filosofia, que a gente já vai falar sobre eles. A gente precisa conseguir entender, então, a partir de agora na nossa aula, que a filosofia, né, ela vai abordar muitos conhecimentos. A gente pode falar de filosofia em relação a tudo. A gente pode falar em filosofia no nosso dia a dia, que quando a gente tenta fazer com que uma ideia se afaste do senso comum e desenvolver um senso crítico é filosofia. Quando a gente aprimora a nossa capacidade de deixar de acreditar em notícias falsas, né, nas famosas fake news, é um modo de filosofia, né? A nossa filosofia de vida também diz muito sobre isso. Então, é muita coisa. A gente vai se preocupar nas nossas aulas mais em relação da história da filosofia, que é normalmente o que costuma cair em prova. Então, você que está aí e fala, ai meu Deus, professora, é muita coisa. Não se preocupe, né? Porque quem está tendo contato com esse conteúdo agora, naturalmente tem um estranhamento, né? Aquela coisa, nossa, parece difícil, é difícil, não é? Não é. Eu garanto para você que assistindo as aulas, né? Quem tiver condição aí, não tiver, às vezes a gente tá na condução, tá no trabalho, não tem condição, aí tudo bem. Mas quem tiver na frente do celular, de um computador, deixa um caderninho reservado, vai fazendo algumas anotações para dar aquela olhadinha antes da prova, que vocês vão tirar de letra, é um conteúdo bem tranquilo, tá bom? Então, é só a gente lembrar que, enquanto a filosofia, as ciências, na verdade, vão usar outros métodos, outros instrumentos, a filosofia, ela vai utilizar o nosso movimento de razão, de reflexão. Por isso, no começo, parece ser uma matéria difícil, porque ela faz a gente a todo momento se questionar, pensar, refletir. E é normal, esse é o processo da gente construir a nossa atitude filosófica, que parte primeiro de um estranhamento, depois vai para um questionamento, busca de informações, reflexão. Então, é importante entender que a filosofia ela não está voltada para fins práticos, né? Às vezes, uma questão filosófica, a gente não vai achar a resposta logo de imediato. Quando eu digo isso, em relação à filosofia que a gente leva para o resto da vida, não só no momento da prova. Então, a gente tem que entender que a lógica, esse modo da gente tentar fazer com que entender qual o fundamento das coisas, das questões ligadas à ética, né? O problema dos valores, a questão ligada ao cosmos, ao universo, tudo faz parte de filosofia. A filosofia ela continua sendo estudada porque ela é muito importante para a gente entender o mundo em que a gente vive.
E principalmente porque quando a filosofia surgiu lá na Grécia Antiga, pessoal, que é considerado o berço da civilização ocidental, e você aí nas suas aulas de geografia, eu tenho certeza que já está trabalhando, né? E se não tiver, vai trabalhar ainda o professor com as questões dessa divisão do mundo entre lado ocidental, lado oriental, que partiu através de uma linha imaginário meridiano de Greenwich. A filosofia ocidental, que é desse lado oeste do meridiano, ela vai se concentrar principalmente a partir do pensamento desenvolvido na Grécia, que é considerado o berço da civilização ocidental. Tá? Então, são problemas ligados à história dessa filosofia que cai na prova, mas lembrando que a filosofia, se a gente quiser ser um cidadão mais consciente, uma pessoa mais racional, a gente vai carregá-la para o resto da vida. Não é só na escola que se aprende filosofia, tá bom? Esse modo da gente construir o nosso pensamento por meio da razão e não só recebendo respostas prontas, diz muito sobre uma atitude filosófica que a gente leva para o resto da vida. Então, é importante lembrar que a história da filosofia, que aí sim cai em prova, ela é dividida por alguns períodos. O primeiro período é chamado do período pré-socrático, que tem nomes aqui, ó, dá uma olhadinha aí na sua tela. Nomes importantes. Me fala aqui no chat se você já ouviu falar de algum desses caras. O Tales de Mileto, o Pitágoras, que era um grande matemático e filósofo, porque as outras ciências saíram da filosofia, né? Antes era tudo filosofia, educação física, educação artística, matemática, física, química, tudo era considerado filosofia, porque você consegue ter acesso a esse conhecimento através do que eles diziam filosofia, amor à sabedoria. Olha que lindo, que bonito. Então, os pré-socráticos, eles estão nesse momento na filosofia antiga, primeiro período da filosofia. Tales, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, o Zenão, o Demócrito, são alguns dos nomes dos filósofos que marcam esse período. Professora, por que é período pré-socrático? Porque é um período que veio antes do surgimento de um filósofo muito importante para o Ocidente, que foi o Sócrates. E esses pré-socráticos, como o nome mesmo diz, vieram antes de Sócrates, e eles tinham uma preocupação voltada a tentar entender qual era o princípio originário, arqué, o que era primordial, qual é o princípio que faz com que todas as outras coisas existam, tá? Então eles se preocupavam em tentar entender, por exemplo, o Tales de Mileto disse que a água, que não teria como se ter o mundo e a vida nesse mundo sem a existência da água, né, do H2O. O Pitágoras disse que eram os números, por isso ele era um grande matemático que desenvolveu o Teorema de Pitágoras, que é estudado até hoje. O Heráclito disse que o arqué era o fogo, né, que o fogo é a chama da transformação para que as outras coisas possam existir, e assim por diante. Então, eles tentaram explicar o fundamento primordial de todas as outras coisas, não com base na mitologia, como eram as explicações, né? Diziam, por exemplo, na Grécia Antiga, que a chuva era sinal de um deus chorando, né? Não, eles começaram a explicar de um modo racional. A gente depois tem um período chamado também período socrático, que vem a partir da existência de Sócrates. Me conta aqui no chat, que depois eu vou ler todas as mensagens de vocês. Me conta se você já ouviu falar do Sócrates. Não é ex-jogador do Corinthians, viu, pessoal? O Sócrates, filósofo da Grécia Antiga. Ele, então, diferente dos seus antecessores, começou a tentar desenvolver um pensamento filosófico ligado às coisas que estavam existindo, os problemas das cidades, né? Com o surgimento das cidades, a Grécia Antiga é palco do surgimento da democracia. Óbvio que não a mesma democracia que a gente vive aqui no Brasil hoje, uma democracia diferente. Na Grécia Antiga, nem todos eram considerados cidadãos, né?
As mulheres, as pessoas escravizadas estavam excluídos da cidadania, mas o Sócrates ele foi importante porque ele começou a pensar o que é justiça, o que é o bem, como fazer com que um sistema político gire em torno da justiça, do bem. Então, ele é um filósofo muito importante, vale a pena pesquisar. Infelizmente, eu queria ficar conversando com vocês por muito tempo, mas o nosso tempo aqui é curto. Então, vale a pena pesquisar esse nome, que é um nome muito importante para a filosofia e costuma também cair. Ele, o Sócrates, teve dois grandes seguidores aí, né? O Aristóteles e o Platão, que desenvolveram uma filosofia, o Platão uma filosofia racionalista, o Aristóteles uma filosofia empirista. Inclusive, você já ouviu falar sobre paixão platônica? Me conta aqui no chat se você já teve uma paixão platônica. O que é a paixão platônica? É você se apaixonar por alguém meio que impossível, né? Que você sabe que não vai ser correspondido ali. Às vezes a pessoa nem vive no mesmo país que você. E esse nome, paixão platônica, vem do pensamento do Platão, ora. Sim, o Platão acreditava que, na verdade, as coisas que, na realidade eram uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Então, o mundo das ideias, por isso que vem essa coisa de paixão platônica, porque é uma paixão só no mundo das minhas ideias, não existe na realidade, vem dessa questão da filosofia platônica. Olha que interessante, que fato curioso que eu trouxe aqui para vocês também. Esses são grandes nomes que marcam aí a filosofia, tá bom? Então anota no seu caderninho aí depois para você dar uma pesquisada. O Tales, ele acreditava que a água era a substância primordial e ele é considerado como o pai da filosofia, um dos primeiros filósofos, ele é muito importante. O Pitágoras, ele acreditava que o princípio primordial para a existência de todas as coisas estavam nos números. Né? O Heráclito acreditava que a mudança que está sempre acontecendo no mundo e que para ele era perpétua está em constante deslocamento, assim como o fogo, as chamas do fogo que se movimentam, tá? O Parmênides, que também é um filósofo muito importante aí do período pré-socrático, ele acreditava que a realidade ela não pode ser mudada, ela é única e por isso o elemento essencial é a questão do imobilismo. Aquela famosa frase do ser, né? Que o ser é e o não ser não é. E o Demócrito, ele acreditava que a existência dos átomos explicava a existência de todas as outras coisas. Então, olha só, o Demócrito, né, e o Leucipo, considerados aí filósofos atomistas, eles estão falando da existência de átomos lá desde o ano 370 a.C. Para a gente conseguir entender como esses caras eles foram extremamente importantes, né, para o desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento do uso da razão, que possibilitou a existência de todas as outras tecnologias, todas as outras ciências. Então, agora aí, já quase na reta final da nossa aula, eu quero ver se vocês estão ligados, se vocês prestaram atenção aqui no tanto que eu gastei de saliva para contar para vocês sobre um pouquinho dessa história da filosofia. Vamos fazer uma questão, né? Vamos fazer uma questão juntos e juntas. Essa questão que eu trouxe para vocês diz o seguinte: presta atenção, hein? Tá prestando atenção? Então presta atenção para depois não chutar qualquer bobeira aqui. Ai, meu Deus, nem ouvi a professora lendo, como que eu vou responder? Então presta atenção. Primeira questão, né? A nossa questão que a gente vai trabalhar na nossa aula hoje para fixar um pouco aí o conteúdo que a gente acabou de ouvir. Vamos dar uma olhada no nosso enunciado. Esse enunciado, que é esse trechinho que vem antes da pergunta, é um trechinho de uma obra chamada Convite à Filosofia. Acho que tem um PDF na internet também, é um livro que conta toda a história da filosofia,
É um livro muito legal de uma filósofa importantíssima brasileira chamada Marilena Chaui. Ela é professora da Universidade de São Paulo, tá? Professora de filosofia, incrível. Um beijo, Marilena Chaui. Então é o seguinte, diz o seguinte: a primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é um dizer não ao senso comum, aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. A segunda característica da atitude filosófica, ela é positiva, isto é uma interrogação sobre o que são as coisas e as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores, nós mesmos. Então, a Marilena Chaui está querendo dizer o seguinte, por um lado, a um primeiro momento, a filosofia ela pode ser considerada uma negativa, porque você diz um não ao senso comum, às respostas prontas, aquele porque sim, sabe? É um dizer não a essas respostas prontas, a essas notícias que a gente acaba acreditando e no final é tudo mentira. Então, é um dizer não às respostas simples. Em um segundo momento, aos preconceitos também, né, aos prejuízos, é estranhar e buscar conhecer mais para saber se aquela informação que a gente está recebendo é verdadeira ou não. É por isso que o segundo momento da filosofia é considerado pela Marilena Chaui um momento positivo, porque é o momento que você vai constituir de fato uma verdade, né? Aquilo que você vai entender a partir da interrogação, buscando novos conhecimentos e fazer com que haja esse movimento da reflexão para você escolher o caminho considerado verdadeiro naquele momento. Então, de acordo com isso que ela está nos dizendo, a gente vai responder a seguinte questão: assinale a alternativa que corresponde ao ato de filosofar conforme a autora. Alternativa A desenvolve teorias e experimentos para comprovar a verdade. Alternativa B, dada a segunda... perdão, pessoal, alternativa A, faltou uma palavrinha aqui. A alternativa A diz o seguinte, é negativa e desenvolve teorias e experimentos para comprovar a verdade. Alternativa B, dada a segunda característica, a atitude filosófica é positivista. Alternativa C, todos nós temos algum tipo de filosofia, porque pensar diferente da maioria já é uma atitude filosófica. Alternativa D, assim como a prática religiosa, o ato de filosofar pode nos oferecer um caminho seguro para superar nossas dúvidas. Ou, alternativa E, embora rejeite o senso comum, a filosofia pode estar acessível a todos, pois suas indagações iniciais se referem ao cotidiano. Vou dar um tempinho, respondam aqui no chat para mim qual alternativa você acha que é a correta. Cuidado com as pegadinhas, lembra tudo que a gente, né, um pouquinho do que a gente conversou, um pouquinho de informação que a Marilena Chaui trouxe para nós. Qual alternativa você acha que é a correta? Algumas respostas. Então, vamos lá. Pessoal, seguinte. Vamos tomar cuidado com as pegadinhas, né? A alternativa correta, parabéns para quem acertou, para quem errou não tem problema, porque o momento de errar é agora, né? Porque na prova você vai acertar, porque você assistiu essa aula, não tem como errar. A alternativa correta é a alternativa E. Embora rejeite o senso comum, né, que é essa perspectiva negativa de dizer não aos preconceitos, aos prejuízos,
A filosofia, como eu disse para vocês durante a aula, é algo que a gente leva para a vida. Ela está ligada ao nosso cotidiano. Então, as suas indagações se referem ao cotidiano e a filosofia ela pode estar acessível a todos, que rejeitem o senso comum e as respostas prontas e busquem sempre por novos conhecimentos. Não é a alternativa A, porque ela não é considerada só negativa, ela também tem o seu lado positivo. Ela desenvolve experimentos para comprovar a verdade, mas ela pode estar submetida a outras verdades também, né? Não é a alternativa B, porque ela não é só positiva. A Marilena Chauí disse para nós que ela também tem o seu lado negativo, que é esse dizer não ao senso comum, não às questões, às informações falsas, aos prejuízos, aos preconceitos. Não é a alternativa C, porque pensar diferente que todo mundo não é filosofia, pessoal. Porque às vezes a gente pode estar pensando diferente de todo mundo, por exemplo, pode estar pensando que a Terra é plana. Mas eu estou pensando diferente de todo mundo, mas na verdade eu não estou pensando de uma forma filosófica. Eu estou partindo de um ponto ignorante de não entender tudo que a ciência já comprovou, né? Tudo que a filosofia, através do uso da razão, já questionou, já refletiu e já construiu o pensamento. Então, eu posso pensar diferente de todo mundo e ser um grande ignorante, não um filósofo. Então, só pensar diferente de todo mundo não é o mesmo que filosofia, porque a filosofia lembra qual o significado da palavra filosofia? Amor à sabedoria. Construir através de um movimento de razão aquilo que é considerado sábio, beleza? E não é a alternativa D, porque a filosofia, diferente da prática religiosa, ela não é sempre um caminho seguro, né? Porque o conhecimento, vocês mais do que nunca podem dizer isso, né? Estudar às vezes não é difícil, às vezes não parece uma tortura quando a gente está estudando, o negócio não entra na cabeça, dá vontade de chorar, fala, nunca vou aprender isso. Não é sempre um caminho seguro, tem pedras pelo caminho, mas o importante é a gente alcançar o nosso objetivo, não deixar os obstáculos nos atrapalhar nesse caminho. E para a filosofia é justamente isso, a construção do movimento da razão, né? Não deixar que os obstáculos nos impeça de chegar a uma reflexão mais próximo da verdade e não cair em qualquer pegadinha, qualquer notícia falsa e deixar que os obstáculos nos impeçam de atingir os nossos objetivos. Isso também tá ligado aí a esse caminho que a filosofia faz e o que a gente chama também de atitude filosófica. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim, foi um prazer, né? Infelizmente não dá para conversar com todos vocês que estão aqui na aula, fiéis assistindo o nosso conteúdo, mas eu deixo aqui o meu muito obrigado. Até a nossa próxima aula de filosofia. Um beijo no coração de todos e todas vocês. Se cuidem e até mais.